E o Mirassol, hein, velho? E o fenômeno Mirassol em 2025 é uma das coisas mais inacreditáveis que eu já vi no futebol mundial. E se o Brasil for um país sério, justo e correto, Rafael Guanais tem que ser eleito o melhor treinador da Série A de forma disparada. E por unanimidade ele tem que ser eleito o melhor treinador. Porque na minha visão, para você eleger alguém como melhor treinador, melhor jogador, diante de vários elementos, principalmente para treinador, você tem que avaliar o custo-benefício, quanto esse cara recebe e o quanto é que ele gera para o clube desportivamente falando, e também o quanto ele extrai da sua equipe. Tem equipes que já são maravilhosamente boas, como a do Palmeiras, como a do Cruzeiro, como a do Flamengo, que, pô, tem investimentos extraordinários, estratosféricos. E aí, pô, o Mirassol não tem esse investimento todo. Não tem esse elenco robusto, com vários jogadores na seleção argentina, brasileira, uruguaia, chilena. Não tem esse investimento todo. Então, assim, velho, tem que ser eleito o melhor treinador da Série A de forma disparada, Rafael Guanais. A cada jogo que passa, você vê um time muito bem montado, taticamente falando, muito bem organizado, disciplinado, competitivo e com muita personalidade. Você olha para um time que tem consistência defensiva, tem uma defesa sólida e que tem consistência e repertório ofensivamente falando. É um time que todo jogo cria oportunidades claras de gols. No jogo contra o Vitória, o Mirassol teve 20 finalizações na partida como um todo. O Mirassol criou mais do que o Vitória na maior parte do tempo. O Mirassol saía no campo de defesa, saía da marcação-pressão com tranquilidade, com naturalidade. Era triangulação, lateral, zagueiro, meia, volante, ponta, e o Mirassol saía trocando passes com um barradão pulsante, vibrante para cima do Mirassol, e o Mirassol ia aqui, ó, pum, 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 pum. Só que a fase do Vitória é muito boa, o Vitória tá com muita sorte. Além de estar jogando bem, tá sendo muito eficiente, e a sorte tá ao lado do Vitória nessa reta final de Série A. O Vitória venceu por 2-0. Aí o Mirassol vai para São Januário e você pensa, porra, o Vasco vem de um 5-1 contra o Internacional, vareio de bola, humilhante, show, passeio em São Januário. Você pensa, agora é o Mirassol, tá tudo certo, tudo tranquilo. Se a gente meteu 5 no Inter, vai meter 10 no Mirassol. Quem é o Mirassol na fila do pão? Pois bem, resultado final, 2-0 Mirassol. E Rafael Guanais foi aqui, ó, as lágrimas, ficou muito emocionado aí no finalzinho do jogo, depois de 2-0 vibrou muito e claramente ficou emocionado porque eu acho que nem ele mesmo acredita no que ele conseguiu fazer. Gente, o Mirassol tem a menor folha salarial da Série A, o menor orçamento, o Mirassol tem o menor estádio, a menor torcida. No papel, tá? No papel, peça por peça, um dos piores elencos. É isso mesmo, tá? No papel, Mirassol não tem elenco peça por peça, pelo que vinha apresentando cada jogador no recorte dos últimos 700 dias. O Mirassol não tem elenco para estar no G4 não, irmão. Se você acha que está, é porque você está achando errado. Só que aí é um trabalho completo, coletivo, conjunto, de um time que tem organização financeira, de um time que tem um CT com excelente estrutura, de um time que de certo modo tem o seu planejamento, tal, bacana, show de bola, de um time que tem um treinador que conseguiu dar um encaixe absurdo para essa equipe. E eu acho que Rafael Ganais, todo dia ele para pensar, velho, esse ano eu ganhei na Mega Sena. Nem ele mesmo acredita nesse trabalho fantástico que ele tá fazendo, eu acho, assim. Caramba, irmão, deu certo. Minha ideia acabou dando certo na Série A contra Vasco em São Januário, contra o Palmeiras no Maião, contra o Cruzeiro. Meti 4 no Grêmio, meti 3 no Santos, fora o vareio de bola. Ganhei do Corinthians no Maião. Tô invicto no Maião a Série A inteira. O time tem personalidade, o time joga um futebol bonito. Eu acho que até ele mesmo deve estar se perguntando, porra, velho, nem eu mesmo tô acreditando que tudo isso tá dando certo. Eu botava a ideia em prática nos treinamentos, mas, pô, será que isso no jogo vai dar certo? E deu. Tipo, ele basicamente ganhou na Mega Sena. Eu não tô atribuindo sua aleatoriedade à sorte não, tá, gente? Mas, porra, futebol também tem dessas coisas da aleatoriedade e dos pontos fora da curva. E o Mirassol é um desses pontos fora da curva e merece demais a campanha que tá fazendo pela temporada como um todo, né? Até mesmo tem jogos que o Mirassol não joga bem. Não faz um grande jogo. Porra, que jogaço do Mirassol. Vence por 2-0. Como foi o caso de hoje. O Mirassol não fez um jogo espetacular, extraordinário, não. Mas achou 2 bolinhas, fez 2 gols e está classificado para a fase de grupos da Libertadores. Pois bem, acredite se quiser mais uma vez, viu, meus amigos?
É inacreditável isso para muitos, né? Mas acredite se quiser. Vamos lá, tabela de classificação aqui em tela para vocês. O Mirassol chegou a 66 pontos e não pode ser ultrapassado por mais ninguém. Se o Botafogo ganhar os 2 jogos, vai a 65, não passa mais o Mirassol. O Mirassol pode até encostar ali no Cruzeiro, né? Tem um jogo para ser realizado. Se o Mirassol ganhar o último jogo e o Cruzeiro perder os próximos 2 jogos, o Mirassol pode terminar o campeonato na terceira colocação. Então, assim, mais uma vez, para mim um dos símbolos desse time do Mirassol, que é Rafael Gonais, você tem um time com Lucas Jamon na lateral direita, João Vitor, James, o Walter no gol, Reinaldo na lateral esquerda, Neto Moura na volância com Danielzinho, aí você tem um Gabriel, Negueba, um Chico da Costa, um Christian Renato, ou um Renato Marques e um Alisson na ponta esquerda. Eu já trouxe essa análise aqui diversas vezes no canal. Se você pegar esse time aqui do Mirassol, é um time de renegados. E ninguém queria ter esse time no seu elenco. Ninguém queria ter, sei lá, um Renato Marques no ataque. Gente, Renato Marques. Adivinha quantos gols Renato Marques tem na temporada com a camisa do América Mineiro? Nenhum, em 13 jogos. Pois bem, no Mirassol, em 6 partidas, ele acabou de fazer seu primeiro gol. E foi hoje, lá em São Januário. Carlos Eduardo, em 30 jogos realizados com a camisa do Vitória, não fez nenhum gol, 0. Perdeu o pênalti, inclusive. Chega no Mirassol, já tem 2 gols e 5 assistências na Série A. Pois bem, acredite se quiser, são 7 participações em gols. Aí você olha para o Neto Moura, que saiu aqui do Sport, saiu do Cruzeiro, ninguém queria. Lucas Jamon foi banco do banco aqui no Sport para Roberto Gonzalez e banco para Pedro Lima, garoto de 16, 17 anos, que depois foi vendido para o Wolverhampton. João Vitor saiu chutado do Vitória. James estava no Vila Nova na Série B. Felipe Jonathan chutado do Fortaleza. Danielzinho já estava aí no Mirassol. Alisson estava lá, acho que no time de Moscou, se eu não me engano foi no Torpedo de Moscou. Antes estava lá no Vila Nova, time de Série B. Negueba saiu da Série D com a camisa do Mirassol, chegando até a Série A e vem jogando bem. Então assim, cara, não tem nenhum astro aí não tem nenhuma estrela, não tem nenhum craque. É um time, entre aspas, tá, de operários e Rafael Gonais é o grande arquiteto, a grande cabeça pensante, é o grande craque desse time, é o grande engenheiro dessa equipe. Cara, o trabalho dele pra mim é fabuloso, é apoteótico, é sem palavras, tá? Eu até vi hoje uma declaração de Rafael Sobis sobre Internacional, a comparação, né, de Inter e Mirassol. Vou até compartilhar aqui com vocês porque traduz muito o que foi a partida de hoje, né? Curiosamente, eu tava vendo esse vídeo agora há pouco, antes de começar a partida, e depois o Mirassol vai lá e pum, porradinha, porradinha, 2-0 e vence o jogo. Olha o que Rafael Sobis falou em entrevista. Só me critica muito, Mauro, por causa disso, e não tô nem aí. Eu falo porque eu vivi esse negócio de achar que a camisa vai ganhar. Ninguém bota mais medo, mano. É arrogância antiga, né? Antigamente, isso aí fazia uma diferença. Hoje a camisa, o Mirassol meteu 3 no Inter jogando meia boca. O Mirassol não jogou bem contra o Inter. Ele só fala, vamos ali. E fez 3 gols assim, ó, sem fazer força. E o Inter se esforçando. O Inter achou um gol lá, sei lá, do jeito que foi, porque nós gaúchos, nós temos que entender, nós torcedores, né, de Inter e Grêmio, parem com esse negócio de camisa ganha. Não ganha, não assusta mais, ninguém, os caras não estão nem aí. Reinaldo tá deitando e rolando, e aqui não servia. Melhor lateral, né? Tá deitando e rolando, então, ó, parem com isso que a camisa não tem mais. O Bahia daqui a um tempo vai ser bem melhor, o Bahia eu acho que é o próximo time que vai ter um título importante, e o pessoal me critica. Cara, e assim, gente, eu acompanhei muitos jogos do Mirassol. O Mirassol meteu 3-0 no Ceará sem fazer força. Ao natural, tipo assim, as coisas vão acontecendo. Bate, rebate, sobra 1-0. Cruzamento errado, a bola chega no gol 2-0. Depois o terceiro gol na jogada de transição, chuva no ângulo. Então, é assim, o Mirassol joga leve e as coisas vão simplesmente acontecendo. É simplesmente surreal, tá? Esse ano pro Mirassol é algo, sim, muito fora da curva. O 2-0 que o Mirassol faz lá no Castelão, o Ceará fazendo um esforço desgraçado, massacrando. O Mirassol chegou uma vez, pum, gol. 2 vezes, gol, acabou. O Mirassol deu 3 chutes na barra na partida inteira, fez 2-0. O Ceará finalizou 33 vezes, não fez um gol. Então assim, velho, esse ano é dos caras, irmão. Rafael Gonçalves ganhou na Mega Sena. Dito tudo isso, vamos lá. Passar aqui pros gols de Vasco 0, Mirassol 2. Eu vou trazer só os gols rapidamente, tá? O jogo como um todo não foi muito bom como entretenimento, principalmente pro torcedor do Vasco, é evidente.
O Mirassol foi muito eficiente, chegou 2 vezes nas chances mais claras que criou e fez 2 gols. Não titubeou. Na jogada de transição, Carlos Eduardo acerta um belíssimo passe para Renato Marques, que só dá um tapinha ali no canto, bochecha da rede, nem precisou imprimir força, só foi jeito, até porque ele estava na marca da cal, praticamente um pênalti com bola rolando, e o Mirassol faz 1-0 já aos 24 minutos da partida. Sabe qual foi a única chegada do Mirassol até esse lance do gol? Não teve não, foi esse lance do gol mesmo. Antes disso, tava aquele jogo truncado, batalhado, equilibrado, chato. O Mirassol chegou lá no início do primeiro tempo, numa tentativa de intercepção de passe, num lançamento do Léo Jardim, a bola pega, quase que entra, mas, cara, nada demais. O Vasco também chegava muito pouco, um chute de fora de Ryan que Walter fez uma excelente defesa, e é mais ou menos isso também, um primeiro tempo bem ruim, o segundo tempo também não estava bom, mas o Mirassol fez 1-0 com uma bela jogada de transição coletiva e com um belo passe de Carlos Eduardo para o gol de Renato Marques. E aos 47, mais uma vez, é assim, o Mirassol não fez muito esforço para fazer o 2-0 também não. Mais uma jogada de transição, Reinaldo dá um bombão, aqui aleatório, a bola sobra para Carlos Eduardo, que acerta o passe aqui para dentro e vem a troca de passes, né, velho? Eu não sei se foi Alisson aqui que soltou o passe para Carlos Eduardo, ele dribla Léo Jardim e finaliza para fazer o 2-0. Mirassol vence mais uma e carimba a vaga na fase de grupos da Libertadores. Pois bem, é isso aí, meus amigos. Esse é o Mirassol. Rafael Ganais, trabalho espetacular, viu, irmão? Nunca vi algo igual na minha vida como um todo. Eu sou ainda muito novo, mas eu já vi muita maluquice no futebol. E dentro dessas maluquices, a maior de todas, talvez, é essa campanha do Mirassol na 4ª colocação, sendo o time que menos perdeu na Série A depois de Flamengo e Cruzeiro. É bizarro. Com um investimento que, pelo amor de Deus, é uma piada em comparação a Corinthians, Atlético Mineiro, Bahia, Fluminense, Botafogo. Em relação a 18, 19 times da Série A, é uma piada. Inclusive em relação ao Sport, que é o Lanterna. O Sport gastou 60 milhões de reais. Tá com 17 pontos. O Mirassol não gastou nem 7. É o 4º colocado. Pois bem, é isso aí, meus amigos. Parabéns ao Mirassol. Valeu, gente. Tamo junto. Abraço pra todos vocês. Ih, até sumiu aqui a tela, não foi? Tamo junto.